Quem não sabe, né, a Portas Abertas é uma organização que já atua há muitos anos, né? São 65 anos, começou na Europa, né, no leste da Europa, contrabandistas de Bíblias, né, na União Soviética, e hoje são mais de 60 países que eles atendem, né? Com doações que eles conseguem, né, arrecadar ao redor do mundo e principalmente nesses países, né, onde há mais perseguição. Hoje estima-se que são 360 milhões de cristãos que estão vivendo, né, em perseguição. E perseguição pode ter vários tipos, né, de níveis, né? Uma definição para perseguição religiosa é qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Então, apenas a sua confissão de fé, né? Não apenas o seu adesivo no carro, né? A sua cruz, mas você falar, eu pertenço a Jesus. E aí você vai pagar um preço. E isso, claro, pode incluir atitudes hostis, mas também palavras e ações contra cristãos. Podem ser as liberdades que você tem e, com certeza, aqui no Brasil também vamos ver cada vez mais, né, as nossas liberdades podadas e cortadas, né, os direitos que a gente tem de liberdade religiosa. Pode ser que a conversão ao cristianismo em alguns países é proibido, né? E você vai ter ameaças vindas ou do governo ou até de grupos extremistas, né? Principalmente em países muçulmanos. Jamais você pode fazer alguém se converter ao cristianismo, e se um familiar se converter, também vai ser excluído, né, da comunidade e tudo mais. Às vezes os irmãos são forçados a deixar suas casas e empregos por medo de violência que pode alcançá-los, e isso principalmente é o caso na Nigéria, como a gente vai ver. Os cristãos, claro, são agredidos fisicamente, até mesmo sofrem a morte por sua fé, ou eles são presos, interrogados e muitas vezes torturados por não se recusarem, né, a negar Jesus. O versículo que Portas Abertas, né, claro, com muita oração, escolheu para esse DIP, está em Isaías 54, versículo 17. E em Isaías 54, versículo 17, diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Vou ler mais uma vez. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Quando a gente lê um versículo assim, parece um absoluto, né? Nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Então, já temos a vitória completa. E realmente em Cristo nós temos, né? Mas ainda estamos nesse mundo, né? A gente imagina uma vitória total, absoluta. Mas mesmo no contexto dessa passagem, né, Isaías escrevendo na época do reino de Judá, eles seriam atacados pelos assírios, né? Uma grande tragédia ainda estava por vir, e Deus dá essa afirmação, essa promessa no meio de um dilema que estava por vir. Em meio à adversidade, Deus permitiu que um remanescente, né, fosse salvo. Não todos ali de Judá, né, porque grande parte foi deportada, porém também voltou uma parte, né? Mas o Senhor fala: eu me coloco em defesa do meu povo. E Ele sempre faz isso em meio às adversidades, em meio às armas forjadas. Mas principalmente olhando para um continente como a África, como países onde há muita perseguição, você fala, não é nenhuma contradição a vitória e as mortes, né? A vitória que a gente tem como promessa do Senhor e a perseguição, porque não é fácil você ver a vitória quando as coisas não vão muito bem. E a gente pode até trazer essa realidade para nós, né? Quantas armas não
foram forjadas contra nós. Quantas coisas a gente não experimenta todos os dias, né? Não aquele tipo de perseguição, mas nós somos atacados, né? Já começa que a gente tem um corpo frágil, né? Nós temos problemas físicos, nós temos doenças, né? Nós passamos por uma pandemia, passamos por vários problemas, temos inclusive, né, vindo disso, problemas emocionais, cada vez mais pessoas com medo, com depressão, com síndromes, né, problemas financeiros, mas principalmente as adversidades espirituais, né? Os nossos inimigos, Satanás. Aqui na passagem falou aquele que nos acusa. Nós vimos semana passada que Satanás é o acusador dos irmãos, né? É aquele que lança as mentiras, as setas inflamadas para você constantemente, para desviar você do curso em que você está, né? A opressão espiritual que às vezes você fala, o que eu estou sentindo aqui, né? Nada mudou na minha realidade, eu não recebi nenhuma notícia ruim, mas eu me sinto péssimo hoje. O que está acontecendo? Abre os olhos, porque pode ser um ataque do diabo, né? Oprimindo você, oprimindo a sua alma. E claro que a gente tem o poder do mundo também. Armas forjadas, cada vez mais fortes, né? Começando com os pequenininhos, né? E tudo que é lançado pela TV, que entra pelas escolas. E nós também, o sistema cada vez mais forte para influenciar você para deixar Jesus, né? Para deixar de ser fervoroso para Jesus. E para ser influenciado para esse sistema de rebeldia contra o Senhor. E talvez, às vezes, o pior inimigo, a nossa carne. Falamos também disso em Romanos 7. A carne que é forte em nós, né? Que quanto mais a gente alimenta também, vai conseguir nos desviar até um certo ponto. Então são armas forjadas muito fortes. A própria carne, às vezes, sendo o maior amigo para nós mesmos. E no oeste africano, além de tudo que a gente enfrenta aqui, é perseguição por fora, né? É prisão, são casas incendiadas, igrejas destruídas, sequestros e até mortes. Como eles, principalmente, podem acreditar que não existe arma nenhuma forjada contra eles, contra a igreja? Bom, a gente vê e vai ver pelos testemunhos que, apesar de tudo, a igreja continua firme. A igreja continua crescendo, a igreja continua avançando, porque Mateus 16, 18, Jesus também disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Junto com as armas forjadas que não prevalecerão contra nós, nós entendemos que conforme a igreja avança, não há nada e ninguém que possa impedir a igreja. Porque Jesus prometeu, tem armas? Tem sim. Tem o inferno? Tem sim, né? Mas nenhum, nem outro, ninguém e nada pode impedir o avanço da igreja. E a história mostra isso. Quando Jesus morreu, todos os discípulos achavam, agora é o fim. Mesmo com a promessa, né, que Jesus deu, eu vou ressuscitar. Parece que à primeira vista, para os humanos, para as autoridades religiosas, que Jesus tinha sido vencido. Mas não, ele ressuscitou, né? Eu estava meditando hoje, esse fim de semana, aliás, meditando não veio como uma afirmação do Senhor mesmo, pensando em alguns problemas, enfrentando alguns problemas. Quanto tempo será que vai demorar para resolver esse problema? Jesus ressuscitou dentro de 3 dias. E não são nem períodos de 24 horas de 3 dias, né? São 3 dias na contagem judaica, muito menos do que, né, 3 vezes 24 horas. Jesus resolveu o maior problema, né? Venceu todos os seus inimigos no fim de semana. De sexta até domingo de manhã. Então Ele não vai nos ajudar com os nossos problemas e rapidamente. Se nós cremos, se nós oramos, se nós pedimos. Ele ainda, naquele período, prometeu o poder do Espírito Santo sobre a sua igreja. E como a gente pode medir ou explicar essa promessa? Se um Deus Todo-Poderoso te promete dar esse poder, a gente não tem nem como medir.
mas tem uma comparação bem interessante para aqueles que gostam de física. A primeira lei de Newton diz que todo o corpo continua no estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Quer dizer, você tem alguma coisa em movimento, vai continuar na mesma velocidade, naquela linha reta, a não ser que alguma força igual ou maior entre, nesse percurso e mude ou diminui, a velocidade. Então imagina você pegar uma bola de boliche, e dar uma boa jogada aí. Essa bola de boliche vai rodar. Imagina alguém querendo impedir essa bola de boliche com uma barreira de papel higiênico. O que acontece? A bola de boliche continua rolando, nem sente esse papel higiênico no caminho. É exatamente isso que acontece com a igreja. O que aconteceu quando no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Esse poder começou a agir através dos discípulos e ninguém e nada, não há força que pode agora impedir o avanço da igreja. Não existe força igual nem superior. É muito, muito, muito inferior ao poder que nós temos através do Espírito Santo. E mesmo a perseguição, que não é recente, é desde a igreja primitiva, mesmo a perseguição Deus usou na sua soberania para ainda espalhar mais as boas novas e o Evangelho. Uma frase que marcou a história da igreja é que a igreja é uma bigorna que tem descastado muitos martelos. Quantos martelos não vieram através da força bruta, violenta, querendo matar? Quantas forças não vieram através de filosofias, através de outras religiões, inclusive mais agressivas, violentas? Quantas forças não vieram, martelos, querendo bater, querendo extinguir a igreja, quando queimaram as Bíblias, quando a igreja foi proibida pelo Estado, quando o Império Romano estava perseguindo a igreja. Mas a igreja é uma bigorna que pode martelar o quanto você quiser. A história da igreja mostra é impossível de impedir o avanço da igreja. Mas e a realidade dos martírios? Tem gente morrendo, mas sempre teve gente morrendo. 11 dos 12 apóstolos morreram como mártires. E depois deles, muitos, milhares e provavelmente milhões. E afinal, o nosso Senhor Jesus também morreu, Morreu fisicamente para ressuscitar, para nos dar a vitória, por amor a nós. Então, muitos irmãos hoje no oeste da África estão em meio de armas forjadas, porém permanecem fiéis até a morte, porque no final sabem que nenhuma arma vai prevalecer contra eles. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eles têm toda a esperança e a certeza que Deus Todo-Poderoso está no controle dessas circunstâncias também. E que no final, mesmo se a gente perder o nosso corpo mortal, vai ser ressurreto. E a gente vai estar na glória junto com Ele. E por isso eles não apenas sobrevivem, mas eles avançam. Isso é incrível ver. Mesmo igrejas pequenininhas, em vilarejos pequenos, continuam firmes. É uma igreja ferida, é uma igreja muitas vezes queimada, assolada, porém uma igreja que está forte em Jesus e continua crescendo em Jesus. E como nós somos um corpo só, nós somos um com Ele, Jesus disse, hoje e principalmente hoje, lembrando deles, mas todos os dias a gente pode se unir a eles. A gente pode interceder por eles, a gente pode fortalecer, pedir que a fé deles seja fortalecida, que a esperança não desvaneça no coração deles, mas que eles tenham força para continuar espalhando as boas novas. E assim a gente pode ser um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, uma resposta do clamor desse povo, porque o que eles mais pedem a todos os países é que orem, que os irmãos orem por eles.
para que possam continuar. Bom, esse é o versículo, né, que foi escolhido nesse DIP. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Nigéria e o oeste africano e qual a realidade que eles enfrentam. E às vezes a gente pensa na China, na Coreia do Norte, mas de longe o continente africano é onde mais seguidores de Jesus são mortos. Perseguição pode ter vários tipos de manifestações, mas a morte, o martírio, é o mais comum no continente africano. No período de levantamento que Portas Abertas sempre faz, que foi de setembro de 2020 para 2021, foram 86% das mortes de cristãos foi na África. 86% do mundo inteiro foi no continente africano. E a Nigéria, de todos os países na África, é onde mais tem assassinatos de cristãos, chegando numa porcentagem de 79% do mundo inteiro. 79% dos cristãos mortos do mundo inteiro foram na Nigéria. E se a gente ainda inclui os outros países no oeste africano, a gente chega em 96% das mortes no continente inteiro. Então quase todos os irmãos que foram mortos na África inteira, no período de 1 ano, foi ali, foi na Nigéria e os países ao redor. Claro que não é apenas isso, mas tem vários tipos de perseguição que começa com a pressão, na esfera familiar, privada, na igreja, comunidade, nação. Muitas vezes são marginalizados e excluídos, socialmente, mas existe essa violência também. E a maior consequência ninguém é bobo, ninguém quer que a sua família seja morta junto com o pastor, com os irmãos. Eles fogem, eles deixam aldeias inteiras, a sua existência, deixam para trás e se mudam. Vão para outro lugar onde talvez seja um pouco mais seguro. Qual é a origem dessa agressão? Principalmente são grupos extremistas, grupos muçulmanos, islâmicos, radicais, que se aproveitam das dificuldades que já existem, que a gente sabe que tem na África, num ambiente onde os recursos estão escassos, que todo mundo está numa luta de sobrevivência já por causa de recursos limitados devido a mudanças climáticas. Uma instabilidade política enorme, se é que a política tem algum poder sobre todas as regiões naquele país, e um descontentamento por muitos grupos étnicos que já vivem meio marginalizados por fazerem parte de grupos diferentes. E aí esses grupos radicais vêm e se aproveitam dessas desavenças, dessa desunião, desses males para conquistar pessoas para a sua causa. Eles fomentam a desunião, onde talvez cristãos e muçulmanos por décadas, por séculos viveram juntos, começam a semear essa desunião, e de repente tem mais desavenças, dá mais desentendimentos. Eles vêm com as suas agressões e avançam também essa agenda expansionista islâmica por meio dessa violência, expansionista, desculpa. E claro que isso se manifesta em mortes, sequestros e tudo mais. Eles sofrem horrores por causa dessas diferenças, perda física de entes queridos, propriedades e renda, e dano emocional. A gente agora vai pensar em alguns irmãos que deram testemunho, que deram a sua vida, possivelmente, ou perderam entes queridos, e a Portas Abertas foi entrevistar, falar, ajudou essas pessoas. E a gente vai começar com um pastor, o pastor Marcos. Então Marcos poderia ser alguém que a gente até conhece, um pastor, de repente, aqui no nosso país, mas o pastor Marcos, cadê o pastor Marcos? Ok, o pastor Marcos é a banda da Nigéria.
E já começou há muitos anos atrás, né? Não é algo tão recente, foi em 2014, que os rumores chegaram que o grupo extremista Boko Haram estava chegando na região deles. O que eles fizeram? Não esperaram o grupo chegar, né? Mas eles fugiram antes, deixaram a cidade vazia, deixaram as igrejas vazias. Aí quando o grupo chegou, eles queimaram todas as igrejas na região. Claro que as mesquitas ficaram bem, nem tocaram, mas ficaram vários meses ali naquela região e as pessoas se escondendo, né? Ou até mudando para outras regiões. Depois que eles foram embora, a população voltou, mas assustada, né? Assustada, traumatizada, tentando achar o que sobrou das suas casas, né? E quando voltaram, viram as igrejas destruídas e até paredes da igreja com sangue. Então você imagina quem é que voltou para a igreja? Ninguém. Você vai voltar para uma igreja meio, né, vamos montar uma barraca aí? Não, porque eles achavam, se a gente volta para cultuar a Deus, eles voltam para nos matar, a gente vai ser agredido mesmo, né? Então cada um ficou em casa. A vida espiritual de muitos enfraqueceu. O próprio pastor Marcos falou que a vida espiritual dele ficou abalada, né? A fé estremeceu. Ele disse, quando você caminha com o Senhor e essas coisas acontecem, há uma grande decepção, medo e perda de confiança e esperança. Agora esse líder, né, espiritual da comunidade também não sabe onde e como continuar. Mas ele lembrou, ninguém que confia no Senhor será abandonado. Então ele continuou no seu chamado, foi até transferido para uma região mais perigosa ainda, mas ele falou, eu vou me mexer. Ele foi de casa em casa dos membros e falar com eles. No final, entre sei lá quantas casas onde ele foi, ele conseguiu que quatro pessoas concordaram em voltar para a igreja. Então ele mais 4 começaram os cultos de novo. E como não teve mais agressões, mais ameaças, os outros também aos poucos, né? É bom quando tem um exemplo, né? Eu vou para a igreja, não importa o que acontecer. Aí as pessoas veem, acho que Deus está abençoando, Deus não está deixando, né? Vamos lá também. Aí mais pessoas foram, aí voltaram em grande número. E a Portas Abertas também chegou para organizar um seminário pós-trauma, que é o forte, né, deles para ministrar, né, encorajamento, ensinamentos para essas pessoas, dando alimentos, fizeram 2 poços na região, então ajudaram das formas possíveis. E hoje tem essa congregação, e o pastor fala, a gente não guarda rancor. Ele mesmo disse, eu diria que o que estão fazendo não os levará para lugar nenhum. Portanto, deveriam se arrepender e seguir a Jesus Cristo. Nós não retribuiremos o que vocês fizeram, apenas se voltem para Cristo. Vocês mataram pessoas, invadiram propriedades, destruíram casas e queimaram igrejas. Mas Deus está disposto a perdoar todos os seus pecados. Esta é a boa notícia que eu tenho para vocês hoje. E hoje ele reflete para antes de 2014, antes que a Boko Haram chegou. Ele fala, espiritualmente a gente estava mais fraco. Hoje a nossa fé está firme, está forte. Hoje a gente se tornou forte na fé. Ele disse, nós não oramos para que Deus tire essa dificuldade, mas que nos dê graça para permanecermos firmes. A Bíblia nos diz que quem perseverar até o fim receberá uma coroa de justiça. Esta é a mensagem que eu quero mandar para os cristãos ao redor do mundo. E é uma igreja que continua crescendo, né? Com 4 pessoinhas, mais voltaram e Deus está abençoando porque eles não deram brecha ao medo, né? Mas continuaram. Hoje, agora vamos ver mais um testemunho de uma irmã, Charité, da Nigéria. Eu pensava, se eu beber essa água e comer essa comida, mas meus filhos morrerem, para que eu preciso de comida e água? Ataques de extremistas islâmicos a vilarejos no oeste africano são cada vez mais comuns. Em 2015,
o vilarejo de Charity, na Nigéria, foi atacado pelo grupo radical Boko Haram. Uma noite eu estava tomando banho e meus filhos estavam ali, dentro de casa. Meu irmão veio correndo dizendo: apague as luzes, apague as luzes. Então, dentro de casa, eu ouvi alguém dizer: estão queimando Guaiaco, a cidade está em chamas. Enquanto eles fugiam noite adentro, Charity se perdeu dos filhos. Incerteza e medo é o que resta após os ataques. Eu corri e encontrei uma caverna. Nós entramos, sentamos e ficamos calados. Achei que ouviria meus filhos lá fora, mas não ouvi. Eu chamei pelos seus nomes, sem sucesso. Lembro de pensar: não sei se meus filhos foram mortos ou não. Alguns dias após o ataque, as famílias começaram a se encontrar. Mas não havia nenhum sinal dos filhos de Charity. Um dia se passou, 2, 3, uma semana, nada dos meus filhos. Eu estava em casa, sozinha, arrumando a casa, quando eu escutei meu filho chamando. Ele estava se aproximando. Enquanto eu gritava por ele, eu estava tão chocada e feliz. Meus filhos vieram e me abraçaram e começamos a chorar. Eram lágrimas de alegria. Nós estávamos tão felizes. Até a bebê mais nova começou a sorrir quando viu os irmãos. A presença de irmãos e irmãs na fé que levam cuidado, apoio e, acima de tudo, oração, renova as esperanças dos cristãos perseguidos no Oeste Africano, renovando também as forças da comunidade. Os ensinamentos que vocês nos deram realmente trazem unidade ao grupo. Fiquei muito feliz de me juntar a esse grupo e ajudar outras pessoas, porque sei como isso me ajudou. Receber cuidado pós-trauma tem realmente nos ajudado a aprender a perdoar e nos livrar da raiva. Nos trouxe esperança de vida para o futuro. Quem é pai e mãe, né, entende a dor que essa mulher passou. Você foge correndo para a sua vida e metade dos seus filhos se perdeu. Não encontra, né, a gente já fica doido se a gente perde o nosso filho no meio de um evento, ainda seguro. Imagina, correndo, né, para salvar a sua vida, se escondendo numa caverna, mas a alegria de ver os filhos chegando, né, e a família reunida. Então, graças a Deus por esse testemunho também que Deus está operando, né, no meio das dificuldades. Antes do próximo vídeo, eu quero compartilhar um testemunho de uma irmã de Burkina Faso, Martine, que é bem mais recente do ano 2019, que aconteceu até no final de um culto. Imagina como se a gente estivesse agora, né, quase chegando no final do culto e de repente acontece uma tragédia. Eles estavam, o sermão já tinha acabado, né, um sermão sobre o amor uns pelos outros, né? Aí o pastor terminou falando para a congregação quais as últimas palavras que Jesus disse. Eles falaram, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então o pastor falou: então vamos agora orar pelos nossos inimigos porque não sabem o que fazem. Mal sabia eles que a igreja já estava cercada. Tinha pessoas de um grupo extremista ao redor, invadiram a igreja. Alguns irmãos já estavam do lado de fora conversando e tal. Mandaram todo mundo sair, pegaram todas as Bíblias, o púlpito de madeira, tocaram fogo e pediram para todos, né? Mandaram todo mundo se reunir perto de uma árvore próxima à igreja. Então separaram todos os homens. Falaram: só os homens nos seguem para trás da igreja. Então eles foram para trás da igreja, mandaram eles se ajoelharem e atiraram neles. E toda a congregação ouviu o barulho dos disparos, assim morreu o pastor e mais 5 membros da igreja. E essa irmã, Martine, ela perdeu o pai, o marido, o irmão e o cunhado naquele momento.
Aí, antes de ir embora, roubaram todos os celulares para que ninguém pudesse chamar, né, alguém para ajudar. O único celular que eles esqueceram, não acharam, era da irmã Martine. Mais tarde ela conseguiu chamar, né, alguém para ajudar, mas ainda levaram motos, levaram alimentos e queimaram tudo que eles não poderiam levar. E ainda falaram: se vocês chorassem, nós voltamos no dia seguinte para matar vocês. Ela fala: é difícil entender como isso aconteceu, porque nessa vila o relacionamento entre os cristãos e muçulmanos sempre foi bom. Os próprios muçulmanos não ficaram felizes quando isso aconteceu, né? Ficaram chocados junto com a igreja. Ela fala que tempos antes os muçulmanos até procuravam o pastor para ouvir conselhos, falavam para o pastor: todos nós deveríamos fugir, né? Vamos fugir juntos. E o pastor falava: não, nunca vou fugir dessa vila, mesmo que significasse a morte. Eu morreria pelo nome de Jesus aqui, porque ele não tinha medo daquilo que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Claro que essa irmã ficou devastada com a morte de tantos entes queridos, né? Irmãos e pai, cunhado, marido. E ela não tinha nem palavras para orar. Ela nem conseguiu abrir a boca para perguntar por quê para Deus. Tudo que saía era gemidos. Mas ela decidiu confiar nos propósitos de Deus. E ela falou que ela lembrou de 2 acontecimentos. Primeiro, anos atrás, algumas pessoas tentaram envenenar o marido dela. Porém, não conseguiram, né? Essa arma forjada não prevaleceu, né, contra o marido. Então ela entendeu: se Deus conseguiu salvar o marido do veneno, claro que Deus poderia ter, né, guardado o marido desse ataque. Aparentemente foi uma arma forjada que prevaleceu, mas no final não foi, né? No final nenhuma arma forjada prevalece. E ela entendeu que Deus tinha os seus propósitos. Outro acontecimento foi um pastor que estava a caminho para avisar a igreja de que esse grupo estava chegando, mas o pastor se perdeu no caminho e não chegou a tempo. Então ela entendeu: se Deus permitiu que esse pastor não chegasse, ele tinha os seus propósitos. Ele poderia ter ajudado esse pastor a chegar mais rápido. Deus tinha os seus motivos. E ela diz: eu quero que aqueles que fizeram essas coisas terríveis não morram sem conhecer Jesus Cristo. Essa é uma igreja que avança, né? Que não guarda rancor, que não guarda ressentimentos, que tem, obviamente, né, a sua luta, que tem as suas emoções, que tem a sua tristeza, mas também que recebe ajuda, inclusive através da Portas Abertas, que entrou com ajuda emergencial, que é outra coisa que eles fazem bastante, né? Dando alimentos, porque não tem mais nada, tudo foi levado. Então eles dão arroz, milho, feijão, óleo. Assim ajudaram mais de 2.100 famílias naquela região. E Martine, junto com 87 viúvas naquela região, também receberam um treinamento pós-trauma e conseguiram renovar as suas forças, né? Voltar a viver, voltar a falar, a orar, a estar, né, na vida da comunidade. Vamos ver mais um vídeo agora da irmã Fadzara. Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Essa é a realidade em todo o oeste africano. Comunidades cristãs constantemente atacadas. Ataques violentos, como os do grupo radical islâmico Boko Haram, não são exclusivos à Nigéria. Países vizinhos como Camarões, Chad e Níger também enfrentam essa violência brutal. Muitos cristãos precisam fugir para sobreviver. Fadzara é uma delas. Quando eu morava em meu vilarejo, em 2013, o Boko Haram atacou nossa comunidade à noite. Mataram muitas pessoas e queimaram nossas igrejas.
Nós fugimos para um vilarejo chamado Vrekek. Eles atacaram mais uma vez e queimaram todas as casas. Roubaram todas as nossas posses. Então, nós fugimos de novo para o vilarejo Laudzav. Eles nos atacaram ali também e sequestraram muitas pessoas, especialmente mulheres. Em outubro de 2015, fugimos para Zeleved. Eles vieram à noite outra vez e queimaram as igrejas. Eu não sei nem dizer quantas pessoas eles mataram. Após alguns anos em Zeleved, a rotina de Fadi era como a de milhares de outras pessoas que moram nessas comunidades vulneráveis a ataques. Vivia se escondendo com medo. Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Com uma rotina insustentável e mais um ataque violento, Fadi e sua família tomaram uma decisão. Empacotaram as poucas coisas que ainda tinham e foram para Koza. Foi ali que a Portas Abertas encontrou com ela recentemente e descobriu que Fadi também carrega várias cicatrizes no coração. A irmã mais nova dela foi sequestrada em 2015. O nome dela é Vusa e ela tinha 14 anos quando foi sequestrada. Ela foi até a fazenda com amigos, mas não voltou com eles. Algumas pessoas dizem que ela foi assassinada, outros dizem que eles não devem ter matado uma menina tão nova como ela. Provavelmente algum membro do Boko Haram se casou com ela. Nós não temos nenhuma notícia. Quando minha mãe ficou sabendo, não conseguiu enfrentar a situação. Ela morreu 2 semanas depois. Durante o ano de 2021, a Portas Abertas distribuiu ajuda emergencial para mais de 3.000 cristãos em Camarões. E essa ajuda não pode parar. Eu estou surpresa de ter recebido todas essas bênçãos na minha vida. Estou muito, muito feliz. Especialmente com esse tecido. Faz 2 anos que eu não tenho uma roupa nova como essa. Mas vocês me deram uma hoje. Muito, muito obrigada. Eu preciso que Deus fique comigo durante toda essa situação para que Ele haja poderosamente em minha vida e eu veja sua face no final do dia. É até difícil imaginar, né, as tragédias que eles passam, tudo que enfrentam, que é totalmente fora, longe da nossa realidade, né? E a gente não saberia, a não ser que tivesse sido separado, né? E assim, Portas Abertas ajudando a separar todas essas informações que são verídicas, né? Não é nada inventado, não é nada assim alterado para, sei lá, mexer mais com as emoções. São casos reais, né? É isso que aconteceu de fato, né? E tudo que vocês podem acessar também no site, pelas mídias sociais da Portas Abertas, pode, né, confiar que realmente é pesquisado, é de primeira mão, e são casos que realmente existem. E por isso eles também dão os nomes dessas pessoas para que a gente pudesse, né, interceder pessoalmente por essas pessoas, para que toda a dor, tudo seja curado e aliviado. Bom, terminando, nós podemos ver que precisa de uma ajuda, né, de fora, tanto pelas orações, mas também de doações. Se você gostaria de fazer alguma doação, pode fazer um Pix na conta da igreja, que está no grupo do WhatsApp. Tudo que a gente, né, arrecadar essa semana, vou mandar diretamente, e a Portas Abertas também manda diretamente, né, todas as doações do DIP para esses projetos na Nigéria e no oeste africano. Então a gente vê que são diversos os desafios, e pensando em alguns números que eles também falaram no vídeo, né, a gente não tem apenas a discriminação por parte do governo ou a marginalização social em suas próprias comunidades, mas são cristãos mortos, como a gente viu. Essa é a realidade triste.
feridos fisicamente, mentalmente. São 4.900 cristãos mortos na região, 90% deles na Nigéria. 11.400 pessoas sofreram ferimentos físicos e mentais. Mas também são ataques às casas, né, onde as pessoas moram, às lojas, né, a renda dos irmãos. Mais de 1.500 casas e outras propriedades de cristãos foram destruídos. Mais de 1.300 lojas de cristãos foram atacadas. E sequestros também. São 2.600, mais de 2.600 cristãos sequestrados. Ninguém sabe onde estão, foram levados. E, como a irmã falou, muitas vezes casamentos forçados. São cerca de 280, né, pessoas que foram forçadas a se casar com pessoas desses grupos extremistas. São prisões sem julgamento e ataques às igrejas. Mais de 820 igrejas foram atacadas. E não é, né, na maioria das vezes, em lugares como nossos, que só aqui em Santos deve ter 820 igrejas, né? Mas são vilarejos, são vilas que existe uma igreja só. E aí você tem que andar horas para chegar numa próxima comunidade, onde tem mais uma igreja, uma representação do corpo de Cristo. Se são 820 igrejas queimadas naquela região, imagina a área coberta, né? A área que eles conseguiram atingir. E por isso muitas aldeias de cristãos vazias, né? Porque as pessoas, claro, preferem fugir do que enfrentar esses ataques. Então a oração é o primeiro e principal pedido que esses irmãos têm. E hoje nós podemos e vamos separar esse momento ainda no final do culto para interceder pelos irmãos